Boa noite a todos. Eu de novo aqui e vamos dar continuidade e discutir o segundo capítulo do livro A Física de Wall Street, que é escrito pelo autor Jamie Owen. Então, pessoal, fazendo uma breve introdução, na aula anterior falamos sobre a introdução e o capítulo 1 do livro da Física de Wall Street. E hoje vamos falar um pouco sobre o segundo capítulo, certo? E nesse capítulo, pessoal, nos levam a jornada fascinante pelo ameaço da história econômica e como a física, pessoal, de certa forma, entrou em cena para mudar a forma como entendemos o mercado financeiro. O capítulo começa introduzindo a noção de aleatoriedade no mercado financeiro. A ideia básica, pessoal, é que apesar de todos os esforços para prever os movimentos do mercado, uma grande parte do comportamento do mercado é uma última instância, ou seja, é aleatória. O autor, pessoal, compara essa aleatoriedade à teoria da física, que se chama Booleano, certo? Onde as partículas se movem de uma forma imprevisível devido ao impacto constante das moléculas em um líquido. E durante a leitura do livro, pessoal, o autor aborda aqui a questão da eficiência de mercado, que é a hipótese de que os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis. Ele aponta que de cada argumento, de acordo com essa teoria, não seria possível ganhar consistentemente no mercado, já que qualquer informação que leva a uma vantagem seria rapidamente refletida nos preços dos ativos, tornando-se uma vantagem, vamos dizer assim, temporária, certo? No entanto, o autor argumenta que a eficiência do mercado é uma simplificação excessiva da realidade. E ele destaca que, na prática, os mercados podem não ser tão eficientes quanto essa teoria sugere, devido a uma série de fatores, incluindo a irracionalidade dos investidores, a simetria de informações e os efeitos do logaritmo de negociação, certo? E um dos conceitos fundamentais discutido nesse capítulo, pessoal, é a ideia de narradores contra correntes, que basicamente é o título do capítulo. E isso, na verdade, ele refere aos investidores, certo? Que busca ativamente identificar e explorar as ineficiências do mercado, e eles estão constantemente, pessoal, buscando maneiras de superar a aleatoriedade e encontrar padrões diferentes que lhe permitam obter lucros consistentes. O autor, pessoal, ele examina algumas estratégias comuns usando por esses narradores, vamos dizer assim, incluindo habilidade estatística e negociação de tendência. Ele ilustra como essas estratégias, pessoal, podem ser usadas para aproveitar a ineficiência do mercado e obter lucros com esse, vamos dizer assim, erro no sistema, né? Ou um erro na realidade. Além disso, o autor também discute os desafios enfrentados pelos os narradores contra correntes, como a necessidade de lidar com o risco e as incertezas iminentes do mercado. Ele enfatiza, pessoal, a importância de uma abordagem disciplinada e baseada em dados para maximizar
a chance de sucesso, né? A chance de lucro. E pessoal, basicamente foi isso um resumo geral do capítulo. E no capítulo ele menciona muito o Osborne, né? E vamos falar um pouco sobre ele. Que para começar a falar sobre o Osborne, é essencial entender quem foi o Lavoisier, né, Bachelier, que ele foi um matemático francês, pioneiro na aplicação da teoria da probabilidade no mercado financeiro. E o Bachelier, pessoal, foi professor de Osborne, certo? No entanto, pessoal, o livro destacado principalmente na contribuição de Osborne, um estudante, que foi na verdade um estudante de Bachelier, o Boston, através de seu trabalho, ele, vamos dizer assim, estabeleceu as bases para que conhecemos hoje, como o Walden Walk, né? Que é a caminhada aleatória. O Osborne, pessoal, foi um químico que, vamos dizer assim, foi convertido na lista de mercado e emergiu como uma figura central no desenvolvimento de ferramentas quantitativas para entender e prever os movimentos do mercado financeiro. Sua contribuição, pessoal, crucial, ele veio em 59, quando publicou um livro semi-ilustrado e Top Walk Movimentos, certo? É um termo em inglês. E o que tornou o trabalho de Osborne tão revolucionário, pessoal, nada mais foi a sua aplicação de técnicas estatísticas e análise de séries temporárias aos dados de mercado de ações. Em particular, ele introduziu, pessoal, o conceito do movimento aleatório nos preços das ações, argumentando que os movimentos de curto prazo de mercado seguiam um padrão aleatório, não imprevisível. Isso foi uma revelação sistêmica, certo? Desafiando a noção convencional de análise financeira da época. Foi um marco, certo? Além disso, o Osborne foi um dos primeiros a reconhecer a importância do volatilidade, certo? No mercado de ações. Ele desenvolveu o conceito de flutuantes estocásticos, que descreveu essas variações imprevisíveis nos preços das ações ao longo do tempo, a longo prazo, né? Essa compreensão profunda da natureza estocástica, pessoal, do mercado foi profundamente para a formulação de estratégias de investimentos mais informadas e robustas, certo? De uma forma bem resumida, pessoal, o Osborne ele basicamente pavimentou o caminho para a aplicação de sistemas, vamos dizer assim, sistematizadas da física e das ciências quantitativas ao mundo do financeiro, certo? O mundo das finanças. Ele revolucionou também uma forma de como entendemos e analisamos os mercados capitais. E seu legado, pessoal, desculpa, e o seu legado continua vivo até hoje, influenciando gerações de pesquisadores e profissionais financeiros na busca por uma compreensão mais profunda e precisa do mecanismo subjetivo que é o mercado financeiro, certo? O mercado que é a bolsa de valores. E durante a leitura do capítulo 1, pessoal, destaco alguns pontos importantes, que foi a teoria do movimento boliviano, né? E Osborne e outros foram influenciados pela essa teoria, que é uma ideia da física que descreve um movimento aleatório das partículas, como eu falei anteriormente. E essa teoria ela foi adaptada para entender o comportamento dos preços e dos ativos financeiros. O outro ponto importante foi o modelo de mercado eficiente, né? O famoso EMH.
um dos pontos centrais desse capítulo é discutir sobre os modelos desse mercado eficiente, que sugere que os preços dos ativos reflitam todas as suas informações e fiquem disponíveis, certo? Isso implica que é impossível superar constantemente o mercado com base em informações públicas. E outro ponto que eu achei importante na leitura do capítulo 2 foi o Osborne e o Randall Walker, né? Porque foi um dos principais e primeiros aplicar a ideia de caminhada aleatória ao mercado financeiro. E ele argumenta, pessoal, que os preços dos ativos se comportam de maneira imprevisíveis. E seguindo essa trajetória aleatória, isso desafiou a visão convencional de que os preços dos ativos seguiam um padrão, vamos dizer assim, discriminante, certo? Ou seja, imprevisível, que seja difícil de prever. E outro ponto importante foi a importância da aleatoriedade. O capítulo ele enfatiza que a importância da aleatoriedade nos mercados financeiros e ele destaca como os preços dos ativos são influenciados por uma, vamos dizer assim, variedade de fatores, como dos quais são imprevisíveis. E pessoal, dando uma espécie de conclusão, uma reformulação geral, um resumo, o segundo capítulo da física de Wall Street nos apresenta uma fascinante história por trás da teoria da caminhada aleatória e sua aplicação nos mercados financeiros. Ele nos lembra, pessoal, da importância de compreender a aleatoriedade e os limites do conhecimento humano quando, vamos dizer assim, se trata de prever o comportamento do mercado. Essa obra nos convida a repensar, pessoal, nossas suposições sobre como o mercado funciona e considerar um papel fundamental da incerteza e da aleatoriedade nas nossas análises financeiras. E estou aqui para compartilhar com vocês o capítulo 3 do livro A Física de Wall Street. E, pessoal, nesse capítulo intitulado Do Litoral ao Preço do Algodão, somos levados a uma jornada fascinante pela interseção entre o mercado financeiro e as congruentes, certo? Vamos, pessoal, explorar juntos os principais temas e conceitos abordados nessa parte desse livro. Antes, pessoal, de mergulharmos no conteúdo do capítulo, vamos contextualizar brevemente o cenário histórico em que os eventos ocorrem. O livro, pessoal, de Wall Street nos transporta lá para o finalzinho do século XIX, a meados do século XX, e é uma época, pessoal, de intensa atividade comercial e financeira lá nos Estados Unidos e marcada por uma mudança social, tecnológica e econômica. Nesse capítulo, somos apresentados a uma importância do litoral na economia da época. As cidades portuárias desenvolveram um papel crucial no comércio internacional, facilitando a troca de mercadorias e informações entre diferentes regiões do mundo. E esses centros urbanos eram verdadeiros motores do crescimento econômico. Uma das principais ênfases do capítulo é o comercial de congruentes como o algodão e as produções e o comércio dessas matérias-primas. Vamos dizer assim, se desenvolveram e teve um papel crucial na economia americana e global, influenciando
não apenas nos mercados financeiros, mas também as questões sociais e políticas. E pessoal, esse termo comodoentes são basicamente produzidos de uma origem agropecuária ou de uma extensão de minério, né? Em estado bruto ou em pequenos graus de industrialização, certo? E eles são produzidos em uma larga escala. Os seus preços, pessoal, são determinados pela oferta e da procura, né, internacionalmente na mercadoria. E o capítulo, o autor, na verdade, nos leva a uma análise detalhada do mercado de algodão, destacando fatores em que influenciaram os preços e as tendências da época. Desde as condições climáticas e até as demandas do mercado. Uma série de variáveis tinha um impacto direto nos valores desses congruentes. Além de produtores e comerciantes, os corretores e os especuladores desenvolveram um papel central nos comércios desses congruentes. Eles facilitavam as transições e buscavam lucrar com as flutuações de preços, contribuindo para a liquidez e a volatilidade do mercado. O capítulo, pessoal, também explora as conexões entre o comércio e os congruentes e o mundo financeiro de Wall Street. Os preços dos Wall Street eram monitorizados e de perto pelos investidores e traders. Eles eram analisados, o comportamento desses congruentes, e eles buscavam a oportunidade de lucros nos mercados futuros e de outras opções também. Nesse capítulo, pessoal, o autor menciona eventos aparentemente aleatórios nos mercados financeiros e como a teoria fractal de Mandelbrot. Eles ofereceram uma nova perspectiva sobre esses fenômenos, e o Mandelbrot, pessoal, foi um renomado matemático que revolucionou a nossa compreensão do mercado financeiro ao introduzir o conceito de fractais, certo? Ele mergulha e argumenta que os movimentos dos preços dos ativos financeiros não conseguem uma distribuição normal, como muitos acreditavam na época, mas sim padrões factoriais, certo? Factoriais e características de repetições de padrões em diferentes escalas. No capítulo 3, somos apresentados as ideias em que o mercado financeiro são como um litoral irregular, cheio de complexidade, cheio de imprevisibilidade, e o Mordem nos ensina que tentar prever o comportamento do mercado com base em modelos tradicionais tentar medir o comprimento de uma costa. Quanto mais detalhado o método de medição, mais o comprimento parece mudar. E essa analogia nos reflete sobre a importância de adotarmos uma abordagem mais hostilizada, certo? Mais holística, e adaptar a análise no mercado financeiro. Em vez de confiar cegamente em um modelo, vamos dizer assim, linear, devemos considerar a natureza caótica e não linear dos mercados, em que está preparado para lidar com a incerteza. E, em resumo, pessoal,
o capítulo 3 de Wall Street, ele explora as ideias de Molden, nos desafia a repensar nossas condições e concepções tradicionais sobre os mercados financeiros e nos incentiva, pessoal, a abraçar, vamos dizer assim, a complexidade e a imprevisibilidade como parte integrante do processo de tomada de decisão. E ao entendermos e respeitarmos os princípios dos factoriais, podemos, vamos dizer assim, nos tornar investidores mais informados e resilientes. E basicamente é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo capítulo.